diz muito sobre o futebol brasileiro, como o futebol brasileiro se desenrolou. Eurico, que foi personagem de 1987, e também a Globo fazia parte ali daquele momento, porque era uma ideia revolucionária você fazer um campeonato comercialmente viável. Só que Para aquela o época, Clube né? dos Para aquela época 13, era, para para aquela aquela época, época, nós revolucionário. tivemos, especialmente do meio para o fim dos anos 1970, Marcelo, lembrando aos amigos, campeonatos com 72, 76, até 92, que foi o máximo, clubes participando. Um campeonato assim, ele é nitidamente inviável e que culmina com uma grande disputa política de dois grupos na CBF em 1986 e 87, e faz com que a disputa do campeonato nacional fique ali em stand-by. Vai ter, não vai ter, e aí os maiores clubes se juntam para organizar a competição, só que não podia realizá-la sem o aval, sem o documento, sem a oficialização, que viria da CBF. E, naturalmente, dos clubes que estavam afastados do que seria chamada de Copa União, eles vão às suas federações e, junto com as federações, vão ao Poder Central, né, a CBF, e cobram. Então, a ideia de uma competição única, só com aqueles clubes, os 13 e mais 3 convidados, ela não durou uma semana, porque a CBF teve, por pressão política, que voltar atrás. E havia também, e é sempre bom lembrar, uma questão desportiva, né? Como o então vice-campeão do ano anterior não estaria nessa competição principal no ano seguinte. Então É. havia 6 clubes que disputaram o módulo amarelo, terminaram entre os 16 no ano anterior. E você está tirando 6 de 16 por escolha própria. Ah, porque tem mais torcidas, ah, porque são maiores, enfim, mas não estava respeitando o conceito esportivo, o critério esportivo. É. E assim foi feito um regulamento que previu o cruzamento, e esse regulamento inclusive esse documento do regulamento é uma das coisas que nos alegram a mim e a Cássio Zirpoli, que a gente conseguiu nos arquivos da CBF a cópia, e está lá no livro, né, na primeira edição, e também certamente estará na segunda edição. Então, Então, atenção. não houve um relato, um grande relato de fatos, então não houve questão com a emissora, com a TV, com a Globo, é uma grande junção de fatos. Marcelo, você fala aí, é importante você dizer, não, vocês trazem o lado do esporte. Veja só, não é o lado do esporte, Não. mas É é a o lado. história, né? Não, mas eu acho importante até dizer isso aí, porque é como se fosse uma acusação que se diz, né, pelo fato de Não. estarmos em Pernambuco, a gente traz isso. É porque só com o lado dos 16 clubes, ou de Internacional e Flamengo, que terminaram o módulo verde, batizada de Copa União, Opinião. batizado de Copa União, você não conta o campeonato. Tá aí por que o Flamengo não é considerado pela justiça o campeão? E por que Flamengo e Internacional não disputaram a Libertadores do ano seguinte? Essa é a grande Para resposta. contar 1987, a gente teria obrigatoriamente que ouvir Guarani, ouvir Sport, ouvir dirigentes dos 16 do módulo amarelo, ouvir árbitros de futebol, ouvir advogados, ouvir juízes. Então, muito nos orgulha de ter feito um documento histórico sobre um campeonato que não tem paralelo em qualquer esporte e modalidade do mundo, que é o Campeonato Brasileiro de Futebol de 1987. É um campeonato que, depois de 30 anos, foi parar numa segunda decisão na maior corte do país. Ainda hoje, 1987 para hoje, faça a conta aí em 2023, estamos falando de 36 anos? Acho Por que é aí. isso. Você, nessa live, eu aqui em Nova York, você aí na nossa amada Recife, nós estamos falando sobre isso. Então, é um assunto praticamente inesgotável. É o Então, campeonato mais longo da história. É o campeonato mais longo nesses da história. arquivos.
mergulhar nesses arquivos, no Recife, em Salvador, em Campinas, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, ouvimos 4 ex-presidentes do Flamengo, ouvimos 5 ex-presidentes do Sport, 2 ex-presidentes do Guarani, dirigentes de tudo que é lado. Então, assim, eu sempre faço a defesa desse livro como um documento. Quem gosta de futebol brasileiro e quer entender 40 anos de futebol brasileiro, humildemente, leia 1987 de fato, de direito e de cabeça. Não precisa concordar nem discordar, porque nem eu, nem Cássio, temos a ousadia de determinar ou dizer para o coração de milhões de torcedores do Flamengo, olha, você não se considere campeão. A gente não tem essa... Mas para você, quem é o campeão brasileiro? Não é para mim, é para os fatos. Os fatos dizem que havia a previsão por regulamento de um cruzamento que foi disputado no ano anterior, porque o campeonato começou atrasado, o que não foi inédito, e o fato diz que a final foi no dia 8 de fevereiro de 1987, Sport 1, Guarani 0, Sport e Guarani, campeão e vice, representaram o Brasil na Libertadores da América poucas semanas depois. Exatamente. E para que eles sejam confirmados ou fossem